Olá, boa noite. Aqui quem fala é a Larissa Dallagnol da Silva. É um prazer estar aqui com vocês. Estarei acompanhando como âncora do programa nas terças-feiras e nas sextas-feiras. Então, estão comigo também na técnica. Queremos agradecer ao Alan Camargo, que está na rua trazendo informações para nós aqui no programa O Coletivo Conexões, e o Luiz Fernando, que está na técnica aqui, garantindo que a gente possa fazer essa conversa sobre alguns temas bem importantes hoje no nosso país. A gente quer agradecer o apoio também da Associação Gaúcha de Apoio e Beneficiários. Também agradecemos os Sindibancários Porto Alegre e os sindicatos dos professores e professoras municipais de Sapiranga. Lembrando que nós estamos ao vivo na rádio Ferrabras FM de Sapiranga, rádio comunitária original de Encruzilhada do Sul, e para a página, né, no nosso canal do YouTube, canal O Coletivo. Não esquece de dar um like e assinar o sininho para receber todas as informações do nosso programa. Lembrando também a todos que estão nos acompanhando, o programa Conexões é uma produção do jornal O Coletivo em Conexão, né? Nós queremos produzir conteúdo de qualidade para os corações e as mentes do nosso povo que nos escuta. Então, eu queria dizer que hoje nós temos a presença do Luiz Eduardo, do Márcio Félix, da Inês Soria e do Alan Camargo, que vai entrar agora conosco para trazer informações da rua. Alan, é contigo. Então, pessoal, eu estou aqui em Campo Bom, na comunidade Rio Branco, onde daqui a pouquinho, às 21 horas, uma ação da comunidade do bairro Rio Branco com a comunidade católica vai fazer a recolha de alimentos através de um sistema que eles têm aqui toda terça-feira, né, à noite, em que eles fazem a coleta de alimentos para atender aí as vítimas do Covid. Já são 4 meses desse trabalho, né, nessa comunidade. Vou tentar mostrar aqui para vocês a igreja ao fundo ali, ó, onde as pessoas vêm pela Avenida dos Municípios, aqui em Campo Bom, né, e entregam os seus alimentos ali na igreja. Nós estamos fazendo essa primeira externa do Conexões aqui, porque hoje, né, não só em função das vítimas da Covid, mas principalmente por aqueles que foram atingidos pela situação econômica do país, nós precisamos mostrar que é possível, primeiro, fazer uma externa dentro de um programa nosso. Estamos na rua fazendo isso. E segundo, de que nós vamos colocar esse instrumento, né, de estar nas comunidades para exatamente destacar ações como essas. Eu volto nos próximos blocos, Larissa, e deixo com vocês aí no estúdio, aqui iniciando as pessoas a trazer os alimentos, né, e começam já a entrar aqui e fazer a entrega. Muito bacana a iniciativa dessa comunidade, que toda terça-feira mobiliza toda uma região de Campo Bom. Muito bonito o trabalho que esse pessoal faz. É isso aí, solidariedade e vacina do braço para vencer a Covid. Muito bem, Alan. O Alan que traz informações direto da rua, hoje que é o dia 22 de junho de 2021, passado quase 1 ano e meio de pandemia, 18h05. Vou chamar a Inês Soria para trazer para nós, então, o boletim diário, né, sobre as incidências e casos de óbito de Covid. Inês, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Larissa, Márcio, Luiz, o Alan, que está aí nas ruas, trazendo também, né, esses dados importantes aí do que a comunidade, do que o povo do Rio Grande do Sul tem feito em solidariedade, né, a todas as pessoas que estão aí desassistidas em função dos problemas econômicos decorrentes da má condução dessa pandemia. E hoje o Brasil contabilizou, então,
44.178 novos casos diagnosticados e confirmados laboratorialmente no Brasil e 1.025 mortes. Isso, a proporção em relação ao número de mortos do mundo, que foi de 7.764 vítimas da Covid no mundo inteiro, representa 13% das mortes de todo o mundo relacionado à Covid. Lembrando que o Brasil representa, né, tem um quantitativo populacional que expressa apenas 2,7% da população do mundo. Então, a gente continua ali com a incidência tanto de casos quanto de óbitos, nos mostrando o total descontrole dessa epidemia, né, falta de gestão, que é o que nós temos acompanhado aí no dia a dia, há mais de 1 ano e meio, como a Larissa nos falou. Aqui no Rio Grande do Sul tivemos 155 óbitos, né, e isso representa 15,12% do total de óbitos do país inteiro. Então, o Rio Grande do Sul também marcando, né, vergonhosamente, uma taxa de letalidade muito elevada, né, proporcionalmente à nossa população. Lembrando também que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a letalidade de 2,6%, enquanto que o mundo inteiro mantém ali a sua letalidade em 1%, né, por conta da condução da pandemia. No Rio Grande do Sul, hoje, estamos com 86,5% de todos os leitos de UTI ocupados. Sabemos que, devido à rotatividade desses leitos, a gente tem um número sempre superior ao que é e uma dificuldade muito grande aí de acessar os leitos especializados, e isso já está demonstrado, né, por inúmeros relatos que, inclusive, chegam a nós, né, de pessoas aguardando leitos. Tivemos também uma manifestação pública da Abrasco nas últimas 24 horas, evocando aí os gestores públicos para que a gente tenha a fila única do sistema único, né, de acesso aos leitos, colocando inclusive leitos privados à disposição e os danos decorrentes justamente por falta de acesso ao cuidado mais especializado. Então, estamos no momento de recrudescimento dos casos e óbitos, a curva de incidência aumentando e os cuidados, então, precisando ser redobrados. Inês, eu sei que não está na pauta de hoje, mas se tu puder falar bem resumidamente o que representa essa fila única nos leitos da UTI, eu acho que é fundamental que o nosso ouvinte possa entender, né, o que isso representa para a nossa população em benefício, né, às vidas. A fila única de acesso aos leitos expressa, na verdade, uma prerrogativa constitucional, que a saúde ela é um direito, né? Então, quando a gente está diante de um momento de calamidade sanitária, o mínimo que os gestores devem fazer é organizar o acesso igualitário a todas as metodologias de cuidado, sejam elas as terapêuticas farmacológicas, não farmacológicas, de média, de alta complexidade, tudo tem que estar disponível no tempo oportuno para que a gente consiga mitigar, sobretudo, danos e mortes decorrentes da doença. Então, a fila única é disponibilizar todos os leitos do segmento público, privado e também o segmento dos hospitais militares, para que o indivíduo que tenha ali, mediante regulação, a pior condição e que requeira o acesso especializado tenha esse leito, esse cuidado garantido em tempo oportuno e a gente preservar vidas desta forma. Então, nada mais é do que cumprir com aquela prerrogativa que está lá na Constituição, que diz que direito é saúde, que saúde é direito, desculpa, e que todos têm que ter, então, um tratamento igualitário. Não é isso que está acontecendo, a gente não tem aí, né, já estamos tendo aí também, em função da CPI, já demonstrado que os leitos, inclusive dos hospitais militares, que são subsidiados com recursos públicos, nunca estiveram disponíveis. Quando nós tivemos a calamidade que foi extremamente intensa na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, os leitos dos hospitais militares também não estiveram disponíveis para a população civil, e os leitos também do segmento público, que deveriam ter, né, sido organizados
para estarem disponíveis para a população também não foram, né? Evidentemente que a gente fala em mediante aí pagamento, né? A gente não fala em retomar e tomar desses leitos privados a revelia de um custo que não seria subsidiado pelo Estado. Ao contrário, o Estado tem que pagar por isso, sim, o segmento privado, pagar devidamente e garantir que as pessoas tenham acesso. Então, fila única do SUS é isso, é garantir que todos tenham o mesmo tratamento, porque somos todos iguais, né, perante a lei, e é uma prerrogativa da nossa Constituição. É isso aí, para quem está nos acompanhando, né, aqui hoje, então a gente tem que desconstruir as fake news aí em cima da fila única, né? Ela representa a equidade, né, e o direito, né? E nós aqui, como comunicadores, devemos trazer informação correta para os nossos ouvintes. Vou chamar agora, então, o Márcio Félix, que vai falar um pouquinho sobre a CPI Covid na data de hoje. Márcio Félix, o que você tem de novidade para nós? Boa noite, Larissa, Inês, Luiz, todos e todas que nos assistem. Hoje foi o depoimento do deputado federal do MDB do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, que foi um dos formuladores da política, foi uma das pessoas que mais influenciou as decisões do presidente da República nesse período de pandemia. Então, o depoimento foi importante nesse sentido. Mas, assim, eu vou ser muito franco com vocês. Eu assisti um pedaço durante a manhã, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir também, e, na verdade, aqueles depoimentos que, embora sejam necessários a CPI fazer para tentar elucidar algumas coisas, ele não traz elementos novos, né? E, pelo contrário, uma pessoa muito esperta com a linguagem, com a capacidade de distorcer as coisas, então fica naquela coisa que não sai muito do lugar. E uma nota pessoal, assim, no meio de tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente já sabe, perdendo pessoas queridas o tempo todo, vivendo tudo que a gente está vivendo, ver aquele sujeito perverso depondo, sustentando todas as coisas que ele e Bolsonaro fizeram, distorcendo informações, mentindo, é muito revoltante. Então, lá pelas tantas também, eu parei de ver, porque acaba que a gente também não tem energia para tanto, né? Mas este é um personagem que pode até, eventualmente, não ter responsabilidade penal, porque ele pode não ter praticado nenhum ato, a gente não tem como julgar sem conhecer o detalhamento das coisas, mas certamente ele tem uma responsabilidade política pelas políticas públicas adotadas pelo governo federal nesse período, e estará na galeria da infâmia brasileira na história, o senhor Osmar Terra. Então eu confesso para vocês que o sentimento hoje foi um sentimento ruim, assistindo o depoimento dele. É, assim, um momento em que a gente vive um momento de barbárie, um momento em que o país está desgovernado, um momento em que não se tem apreço à vida, né, e muito menos, né, o que a gente chama de prevenção da população. A gente sabia desde o início, né, o projeto era acabar com todos os programas de prevenção, né, e não foi diferente, né, nesse âmbito da pandemia, né, uma crise sanitária nunca vista na história da humanidade, e a gente vê aqui construindo outros projetos, outras possibilidades, como a Vico vem construindo, né, um projeto social muito importante para as vítimas e enlutados, familiares enlutados. Então, o nosso papel enquanto sociedade, né, é transmitir tranquilidade para a população, no sentido de que nós seguimos, né, na luta, mas também mostrar que os dados são alarmantes e cada vez mais a gente percebe que as cepas no Brasil, elas vêm se desenvolvendo muito fortemente, né? E aí eu estava até comentando esses dias, é o Brasil das cepas, é um absurdo que a gente vem vivendo, né? Eu vou chamar aqui agora, indignadamente, né, o nosso querido Luiz,
que também vai fazer seus comentários em relação a esse tema de hoje, né? E a gente poder conversar um pouquinho, trocar um pouquinho. Queria dizer para vocês que nós temos várias pessoas nos acompanhando. Quero saudar aqui a Francisca, a Liamara, o Bessi, a Ana Tavares, né, a Silvana, lá de Passo Fundo, pessoas de todo canto, né, do estado do Rio Grande do Sul, que estão aqui conhecendo vocês, né, e também conhecendo as caras da terça-feira, né, desse programa que vai trazer comunicação e ética dentro do jornalismo. Boa noite, Larissa. Boa noite, Inês. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que acompanham Conexões dessa terça-feira. Essa questão do Osmar Terra, ele realmente não traz nada de novo. A gente conhece as manifestações dele públicas, né, de negação da gravidade que é uma pandemia, um médico negando a gravidade de uma pandemia. Ele passou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, negando a pandemia, dizendo que em poucas semanas ela se resolveria, né? E hoje foi apresentado ali um compilado que é impressionante como o Renan chegou a chamar o presidente de ventrílogo do Osmar Terra, né? Porque ele repete o que o Osmar Terra fala, mas o importante para mim não é o que o Osmar Terra fala, o que o presidente fala, é que eles são gestores, eles são responsáveis pela saúde desse país, né, e foram eleitos para isso, né, e não fazem nada, absolutamente nada do que deveriam fazer, não tem programa, não tem projeto, não tem obra, eles simplesmente trabalham na ideia de que as pessoas se contentem com o mínimo, né, que nem sobreviver dá para dizer que estão sobrevivendo, porque já tem 500 milhão de percas brasileiras, né, e trabalham com medo. Hoje de manhã na bancada a gente conversava sobre isso. Eles trabalham com medo, né, as pessoas sentirem medo. Tu tem mais medo de morrer doente ou mais medo de morrer de fome? Eles trabalham com essa ideia do medo. Isso não é novo, isso já, a história do fascismo já tem N casos, né, dessa postura de trabalhar com a insegurança das pessoas, né, e eu acho que é um alerta muito grande. Eleições se aproximam, né, e a gente tem elegido sucessivos governos e casas legislativas com suas maiorias de pessoas que não têm proposta, que não têm projeto, que não constroem uma casa, não constroem uma rua, não constroem uma comunidade, não constroem uma escola. O único projeto que eles têm na área de educação é ocupar a escola que foi construída por outros governos por milico. Esse é o único projeto. Eles não vão construir uma universidade, um instituto federal, uma escola de bairro, eles não vão construir em 4 anos. Eles não vão construir um posto de saúde, eles não vão construir um hospital em plena pandemia. Né? Em plena pandemia. Então, a gente tem que se alertar disso. Está lá o Reis fazendo campanha já, né? E é um dos principais negacionistas na CPI. Está lá o Osmar Terra, que talvez se tornasse secretário de saúde de novo do Reis num governo, né? Então a gente tem que abrir os olhos, a gente tem que comunicar, conversar com as pessoas, nas comunidades, não só na web, mas também nas comunidades que a gente vive e que faz os nossos trabalhos. As pessoas têm que abrir o olho. Não, chega de eleger governo que não faz nada, que não tem ação, que não tem programa, que não tem projeto. Aliás, eles têm. É vender o Estado, é deixar as coisas cada vez mais calamitosas para botar a culpa no Estado, que não funciona porque eles não aplicam os recursos, né, para poder vender a preço de pinga, que nem o governo do Estado do Rio Grande do Sul vendeu a CE. É impressionante, né? É impressionante como a gente vive, né, nesse momento. Assim, a insatisfação da população vem surgindo também, né? Mas para isso a gente precisa ter muita articulação de base, a gente precisa trabalhar uma greve sanitária, que eu acho que, ao meu ver, já deveria ter acontecido, no sentido de que a força está no povo, né? E se as pessoas estão morrendo no dia a dia, existiu historicamente sempre pessoas que estiveram à frente das lutas e que defenderam os nossos direitos,
né? E aí tem muita gente, né, que vem fazendo críticas aos movimentos que vêm acontecendo nas ruas, né? E aí dizer a essas pessoas, né, que muitas pessoas historicamente morreram para lutar e garantir o direito das demais, né? Nós vamos falar um pouquinho da CPI e a nossa produção agora vai colocar 2 matérias no ar, é isso? É isso, Márcio? 2 matérias Isso, no ar para que a gente na possa... sequência, é só para a gente referir o que vem amanhã, né? Exatamente, e também para a gente entender um pouco, né, falar um pouquinho mais, não sei se agora, mas vamos ver se a produção vai colocar na tela para nós esses 2 materiais que você solicitou. Nós vamos falar um pouquinho sobre a agressão do Bolsonaro a jornalista, que nós não podemos deixar de comentar esse fato, que também foi muito importante. Então, Márcio, contigo. Então, amanhã a CPI continua e me parece que de forma mais promissora. Primeiro, eles sempre fazem a parte mais administrativa, então tem 60 requerimentos amanhã, né? Essa primeira matéria mostra isso, e a fonte, nos 2 casos, é do próprio site do Senado. Então tem requerimentos de convocação, quebra de sigilo, etc. Ainda sobre isso, a ministra Rosa Weber, em decisão ontem, ela impediu o depoimento dos governadores, que era uma coisa e que é uma luta política dentro da CPI, porque os senadores vinculados ao governo querem dividir a culpa, transferir a responsabilidade, dizer que o problema da CPI é dos governadores, e só que a Constituição Federal e o regimento do Senado proíbem que CPI do Congresso investigue governos estaduais ou municípios. Isso é uma atribuição dos órgãos estaduais. Então foi reconhecido, óbvio, ontem pela ministra Rosa Weber, né? E aí depois vai ser ouvido um sócio da Precisa Medicamentos sobre a compra da Covaxin. E acho que este é um tema importante, porque aí começa a desmontar com maior clareza o discurso do governo de que o problema da pandemia não é a política da morte, mas seria a corrupção, porque a CPI vai começar a chegar na corrupção do governo federal. Então, tem elementos claros de que essas negociações envolvendo a Covaxin teria corrupção grossa, teria um superfaturamento pesado por conta de uma intermediadora. Ou seja, o governo ficou meses dando curva na Pfizer, rejeitando as ofertas do Butantan, e quando você pode negociar direto com a empresa. Ou seja, essas coisas estranhas, esses lobbies, estão começando a aparecer e vão começar também a ser investigados. Então amanhã é um dia que pode... Né, nós falávamos que esses depoimentos dessa gente perversa, Terra, Yamaguchi, fica girando em torno da mesma coisa. Agora, esses depoimentos envolvendo as empresas, as compras, aí que está, talvez, os pontos mais sensíveis. E eu faria uma aposta, só para fechar esse tópico, que amanhã o senador Flávio Bolsonaro vai estar para intimidar o depoente, porque nesses momentos delicados ele sempre aparece para dar uns gritos e tentar intimidar as pessoas que estão depondo, né? Então vamos ver amanhã. É a vacina mais cara, né, Márcio? É a vacina mais cara e que não entrega. Isso. Porque tem uma intermediadora no meio. De quem é essa intermediadora? Qual é a razão disso? Né? E que ainda teve um histórico todo de irregularidades apontada pela Anvisa nas análises preliminares da documentação encaminhada, né? É importante também que quem esteja nos acompanhando saiba disso, que nós tivemos problemas, inclusive relacionados ao aspecto de condição de esterilização no procedimento de produção. Para além de todos os indícios de corrupção, ainda temos todo esse colocar em risco, né, as condições de saúde.
Desculpe eu ter feito esse gancho, porque, na verdade, eu considero de muita gravidade, né, esse aspecto, e a Anvisa teve um papel importante também, né, nesse sentido. Não, Inês, eu acho que a tua contribuição é bem importante. Quem sabe tu amplia um pouquinho mais essa conversa e traz um pouco esses pontos que são fundamentais para que a gente possa garantir as pessoas que acompanhem realmente a CPI e para ver, né, a chinelagem, a baixo nível que estão os debates e a forma como eles vêm conduzindo um momento tão difícil. Assim, é lamentável. Sim, exatamente. Essa vacina, ela não teve, né, a fase 3 não foi realizada no Brasil, né, então o Ministério da Saúde fechou, né, um suposto contrato aí com essa produtora, sem ter realizado o estudo de fase 3, que é um pré-requisito, né, importante, que precisa ser feito, porque a gente precisa considerar ali todas as variantes, né, genéticas implicadas no processo de introdução de um imunizante, né, no país. Todas as outras vacinas fizeram, né, Butantan fez, Fiocruz, através da Oxford, fez, nos devidos prazos e com as avaliações dos respectivos comitês de ética, as avaliações preliminares da documentação e também das condições técnicas e sanitárias pelo órgão regulador, que é a Anvisa. Pfizer fez também, a Janssen fez, e estranhamente, e justamente essa que não atendeu esses pré-requisitos legais, foi a que o Brasil procurou para fechar contrato, né? Lembrando, né, que os depoimentos anteriores do executivo da Pfizer deixaram clara, né, a informação de que não houve prejuízo econômico para o Brasil nas negociações propostas, os valores, eles não foram valores que não fossem valores de mercado para o momento, ao contrário, os valores que a Pfizer propôs no momento, eles estavam aquém do que foi sugerido para a União Europeia, por exemplo. Então, há esses indícios todos, né, de interceptações, de conflitos de interesses, né, nestas contratualizações que a gente precisa, sim, que a CPI apure devidamente, que seja encaminhado para os órgãos de controle, para que façam as devidas apurações, porque, de fato, né, estamos aí colocando em risco a saúde das pessoas, na medida que a própria Anvisa, que é o órgão que regulamenta, né, as condições sanitárias de qualquer produto que é colocado no nosso mercado, né, até o shampoo e a pasta de dente que a gente utiliza precisa, né, de passar por critérios avaliados, né, por critérios técnicos, e a gente não tem, e isso foi totalmente passado por cima. O contrato foi fechado antes, inclusive, dessas avaliações e que posteriormente se comprovaram, né, que colocam em risco a sociedade. Então, as pessoas precisam ter esse entendimento que houve, sim, uma intencionalidade de disponibilizar um imunizante sem a devida validação pelo nosso órgão de controle, que hoje é a Anvisa no Brasil. Teve até aquele episódio do avião que eles prepararam, anunciaram, mandaram, e a Índia disse, não vamos entregar. Então tem rolo aí, tem rolo nesse negócio. E eu acho a Larissa comentou um pouco a questão das ofensas, mais uma vez a uma jornalista mulher, né? A jornalista Lauriane Santos, da Globo, né, e também atacou a CNN, e eu acho que sempre que ele faz isso, ele está detectando que estão chegando perto dele, sabe, chegando perto dos atos de corrupção, chegando perto de desvendar alguma coisa muito, muito ruim no governo dele, né, que aí ele ataca ele tem esse alvo com essa questão com as mulheres, né, essa dificuldade enorme de respeito, né, e ataca de uma forma muito vil, muito baixa. Eu não sei como alguém consegue defender isso ainda, né, um sujeito que está na posição que está, né, ele distrata a equipe dele, distrata as pessoas que estão junto com ele, distrata a jornalista, principalmente mulher, né, ele tem uma vontade de demonstrar uma força que ele não tem,
com as mulheres, né? Eu não vejo ele ter essa atitude com jornalistas homens, eu não me recordo, mas com as mulheres é sistematicamente esse processo. Quando ele agrediu jornalistas homens, foi sempre com ataque homofóbico também, né? É curioso isso, como sempre, ele jamais vai agredir um repórter se ele considerar que está na mesma condição dele, de homem, macho e tal, viril. Ele sempre que agrediu repórteres homens foi chamando de viado, etc. e tal. E mulher, ele vê uma mulher com o microfone na mão e ele dá um esporro, né? Ele dá um chilique. É bem curioso isso, né? Tem um pano de fundo aí que é ideológico, mas também tem outras coisas, né? De fato, além de ser, né, uma cortina de fumaça, que esses descontroles dele, em geral, caracterizam isso, né? Quando o cerco está fechando, ele vem com uma cortina de fumaça, com um espetáculo, né? Principalmente nesse sentido, mas é um alerta muito grave que nós não podemos banalizar, né? Esse feito de ontem, né? Uma agressão a uma mulher, a uma trabalhadora, é uma agressão aos veículos de imprensa, é uma agressão à liberdade de imprensa, né? A liberdade da imprensa trazer informações para a população, que é o que nós, inclusive, nos propomos aqui de maneira voluntária, né? Fazemos um debate de alto nível repercutindo os fatos que acontecem no nosso país. Então, é muito grave, né? Tudo isso, a gente consegue perceber com essas atitudes que nós estamos diante de momentos muito sombrios, de tempos muito difíceis, que o autoritarismo, ele está a cada dia se reforçando nessas atitudes, né? E nós precisamos denunciar isso sim, trazermos para o debate, alertarmos as pessoas com melhores evidências que a gente puder, né, sobre essa gravidade e justamente isso, nos organizarmos coletivamente para enfrentarmos isso e aniquilarmos toda e qualquer ideia, projeto de autoritarismo que queira se instalar nesse país, né? Nós precisamos nos organizar enquanto sociedade civil também, precisamos estar organizados coletivamente e lutarmos e defendermos a nossa democracia, né? Que é nesse espaço que a gente se constitui como cidadão, que é nesse espaço que a gente se constitui como cidadã, e é na esfera das humanidades que a gente tem que fazer o debate, né? Na esfera daquilo que nos torna melhores e não naquilo que nos leva para o abismo. Sobre esse episódio de ontem, eu acho que tem dois aspectos. O primeiro é aquela coisa de mobilizar a sua base, porque a gente sabe que, infelizmente, tem uma boa parcela das pessoas que acha bonito aquele tipo de coisa, né? Tanto que tinha uma discussão hoje porque a Globo decidiu não mostrar as imagens, né? E que teria a ver com não dar palco para ele, né? É uma opção até bastante compreensível, porque aquilo, infelizmente, a exibição daquilo mobiliza sentimentos de uma parte das pessoas. Mas tem dois momentos anteriores ali que explicam um pouco. Ao chegar naquele local, onde depois lá dentro ele teve aquele chilique, ele foi muito vaiado por algumas pessoas que gritaram com ele e tal. Então ele entra irritado ali. E se observar bem, a gente viu mais as imagens com o vídeo cortado, já quando ele começa a responder a repórter da Globo que foi agredida. A frase anterior, ele está xingando uma repórter da CNN, dizendo que cobriram os atos de sábado. Ou seja, ele mesmo se denuncia de alguma forma de que ele está irritado, de que ele está pressionado com o tamanho das manifestações que houveram no sábado, né? Eu acho que é um pouco por aí, assim. É por aí mesmo, mas a gente precisa fazer muita mobilização, né, conversar muito, debater muito sobre esses temas, né, porque é fundamental, né, que a população se organize e tome de volta o poder, né. Nós queremos agradecer aqui novamente a Associação Gaúcha de Apoios e Benefícios, o Sindibancários Porto Alegre,
o Sindicato dos Professores e das Professoras Municipais de Sapiranga. Lembrando, né, os nossos ouvintes, que a gente está ao vivo na Ferrabras, FM Sapiranga, Rádio Comunitária Original de Encruzilhada do Sul, e na nosso canal do YouTube. Dá um like, curte lá o nosso canal, dá um like, né, e ativa o sininho para receber, né, as notificações, né, dos nossos debates aqui, né, nesse momento. Eu até estava pedindo aqui para a nossa produção, seria possível colocar aquele vídeo, né, no momento em que o Bolsonaro faz a agressão à jornalista. Acho que vale a pena. De repente, se tiver o link aí, a gente pode colocar e retransmitir, né, para que a gente não permita mais que nenhuma mulher, né, em momento algum, em nenhum lugar, seja violentada dessa forma. Né? E nós aqui, né, Inês, quanto mulheres, nós somos feministas e repudiamos, né, esse ataque violento, misógino, né, e racista, além de tudo o que ele carrega, né, junto com ele, aquela corja. Então, exatamente, agora... Larissa, vamos repudiar, né, publicamente esse ato contra qualquer mulher. Nós sempre estaremos aqui no Conexões trazendo essas pautas. Já aproveitamos também para informar os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando, que nas sextas-feiras, né, o programa é conduzido com a presença da nossa querida Larissa, âncora de hoje, também juntamente com outras companheiras, repercutindo também as pautas feministas. Então, já estão todas e todos convidados para nos acompanhar nas sextas-feiras, no Conexões às 18 horas, aqui pela rede, pelo canal do Jornal O Coletivo, porque vamos repercutir também essas questões e as pautas que são de nossos interesses, né, interesses feministas. Muito bem lembrado, Larissa. Eu quero aproveitar, enquanto a produção está procurando esse vídeo, eu quero fazer uma chamada especial, né, para uma companheira nossa, né, que vem lá de longe, que traz, né, o lançamento do seu livro, a Yuri Torres Paz Tricodi, né, traz o livro O Corpo da Loucura na Contemporaneidade, um manifesto autoetnográfico, né? Vale a pena quem quiser conferir, né, as trans formando o mundo. É isso aí. É isso, né, gente? É lamentável que a gente assista essas cenas, né, no nosso país, e a gente repudia totalmente esses atos. Nós vamos estar comentando sobre o empoderamento das mulheres, né, a partir dessas violências, sempre nas sextas-feiras com temas importantes, né? E é isso, assim, eu acho que a gente precisa ampliar, né, o nosso debate e garantir que as pessoas, né, do nosso país possam compreender que a gente precisa dar um basta, né, e de forma organizada, de forma pautada, em projeto de sociedade, né, nós mudarmos o rumo e a história desse país. Márcio, mais alguma conexão aí? Não, eu acho que é isso. Conforme a gente tinha combinado, eu saio e deixo vocês na última pauta aí. Um abração para todo mundo. Obrigada, Márcio. Até a próxima. Márcio Félix, foi um prazer estar contigo aqui no programa Conexões, o Coletivo no Ar. Seguimos aqui com a Inês Soria, então, fazendo seus comentários em relação às pautas de hoje, Inês. Isso, Larissa, a gente vai fazer um breve resgate, né, do que nós começamos a discutir no programa de estreia da sexta-feira, né, quando nós falamos dos depoimentos dos médicos que defendem o tratamento precoce, que estiveram na sexta-feira também na bancada da CPI, prestando seus depoimentos, né. É importante que a gente primeiro faça uma reflexão, que embora a CPI tenha trazido, né, para o debate profissionais
favoráveis ao tratamento precoce e profissionais que são contrários ao tratamento precoce, a gente precisa dizer, né, e discutir isso, dialogar isso com as pessoas, que a ciência ela não tem lado. A ciência ela busca, através do método científico, as melhores evidências, os melhores caminhos para que a gente consiga conduzir, então, os problemas relacionados à condição humana, sejam elas numa perspectiva biologicista, humanista, numa perspectiva social, a ciência ela serve exatamente para isso. Portanto, ela não tem lado. E a ciência ela também não é algo estanque, algo parado. A ciência ela também se permite ser renovada. A ciência permite, através de estudos, se permite, através de novas evidências, que as verdades elas não são absolutas, né? Que a gente precisa buscar a compreensão plena da realidade através da reflexão, através da metodologia científica. Então, a gente também não pode dizer que a ciência ela tem a sua prepotência, né, em relação aos temas. Nós simplesmente, a ciência serve ao papel exatamente disso, de adaptar um método científico, refletir sobre uma determinada condição humana e definir o melhor caminho para a resolução daquela situação, daquele problema, né? Então, nós pontuamos na sexta-feira, no Conexões Estreia de sexta-feira, que o estranhamento, né, que nos causou dos profissionais médicos que, apesar, né, do que nós estamos dizendo, que a ciência não tem lado, se posicionarem favoráveis a um tratamento que nós já sabemos, a partir de vários estudos, meta-análises robustas, que não têm, né, a eficácia pretendida a qual eles defendem, né? Então, a gente trouxe também para a discussão, e o Luiz vai nos ajudar a refletir de maneira profunda essa temática, que o papel do médico, né, antes da Idade Média, ele também era um papel, para além do cuidado, da assistência, ele também tinha um papel de cientista, né? O médico desenvolvia os medicamentos, ele era o médico, o boticário, ele cuidava das pessoas, nessa perspectiva né, que o grego traz ali da palavra médico nas línguas anglo-saxônicas, né, do physician, né, do physicos, do physis, que traz essa perspectiva da relação da natureza. Então, os médicos, eles eram, até a Idade Média, equiparados aos estudiosos da natureza, né, aos filósofos naturalistas. Só que a partir da Idade Média, né, a gente já tem uma nova perspectiva de entendimento sobre o papel dos médicos, né, nesse processo, e a palavra médico é entendida, né, do latim medere, que é justamente isso, aquele que sabe escolher o melhor caminho. Então, os médicos, eles não são absolutos, os senhores absolutos de todas as ciências, né? Então, quando eles pautaram lá na CPI, né, algo muito grave que nós trouxemos no Conexões, de que não caberiam a outras profissões discutir os remédios, né, fazendo referência aos tratamentos farmacológicos, nós fizemos, sim, o recorte disso, trouxemos para a discussão, porque os sistemas de saúde, as profissões hoje que se prestam, né, a um bom cuidado das populações, trabalham numa perspectiva multidisciplinar, se pretende, né, organizar os serviços de saúde nessa perspectiva. E os médicos são uma ferramenta dessa engrenagem, né, eles não são a engrenagem na sua completude. Então, nós fizemos, né, esse recorte e o Luiz vai aprofundar esse debate, né, já que nós trouxemos de maneira muito superficial. Não é tão superficial assim, né? Porque essa relação de médico com os filósofos naturais, ela tem tudo a ver com isso que tu está dizendo, né? Os filósofos naturais eram quem, né? Eram os pré-socráticos, antes de Sócrates, né? A gente lembra do Tales de Mileto como um dos filósofos naturais. E justamente o que eram os filósofos naturais? Eram aqueles que entendiam, né, o natural é aquilo que se opõe ao sobrenatural, né? Então, os filósofos naturais são aqueles primeiros que acreditam no método científico, na observação, no acompanhamento, na análise dos resultados. Esses são os primeiros. Então, tem tudo a ver com a medicina
né, com a saúde baseada em metodologia científica. Né? Por isso que os médicos eram comparados aos filósofos naturais, porque eles eram os primeiros que disseram, não é uma questão de Deus, não é uma questão de divindade, tu pode ter tua crença, mas método científico é outra coisa, né? Tratar de saúde das pessoas é outra coisa. Hoje deveria ser assim, antigamente também era assim, né? Lá nos pré-socráticos, antes de Sócrates já era assim. Então os filósofos naturais são esses os primeiros que enxergam essa possibilidade de ter uma metodologia, né, para se contrapor à ideia de deuses, o Deus que é isso, o Deus que é aquilo. Não, existe a natureza e tu pode observar a natureza, aspectos da natureza, né, e tirar as melhores soluções desse processo. Esses eram os filósofos naturais. E é isso, né? E o conhecimento, ele também não se dá só nessa perspectiva científica e filosófica, né? A gente sabe que o conhecimento vulgar, ele existe também, né? Esse conhecimento que é passado de tradição intercultural, né? Temos o conhecimento intelectual e o sensorial também, que são formas de conhecimento. Mas para o cuidado, né, em saúde, evidentemente que a gente passa por uma reflexão filosófica, um conhecimento filosófico, mas também desenvolver a importância de desenvolver o método científico e aplicar as melhores evidências, né, para garantir, mas o próprio conhecimento popular, ele é baseado na observação, né? Na observação, na evolução, no acompanhamento, e não no achismo, né? O negacionismo é um achismo. E me chama muito a atenção, assim, ó, se for analisar em qualquer setor desse aspecto do governo atual, tu vai ver o seguinte, ó, eles não têm proposta. A proposta deles é negar o outro. Por isso são negacionistas, não é só na saúde. Qual é a proposta deles para a produção habitacional? Zero. O que eles dizem? Minha casa e minha vida não serve, acaba com ele. Então eles negam qualquer coisa que funcione, minimamente, né? Então, eu trago isso para a saúde, né? A vacina não funciona, o distanciamento não serve. Eles não têm proposta, eles só sabem negar, negar e negar. Né, e usam qualquer remédio, qualquer besteira para justificar, tentaram com isso, tentaram com aquilo, qualquer bobagem sem estudo, né? Nunca apresentaram estudo decente, nunca fizeram o que as empresas de vacina fizeram no mundo inteiro, que eles sempre negaram os processos, eles não fizeram para ivermectina, para cloroquina, nunca conseguiram fazer, né? Porque eles não têm capacidade para isso, né? Então eles só sabem negar. Não, é isso, eles têm como um projeto, né, a destruição em massa, né? É impressionante. Nós vamos falar aqui com o Alan, né, que ele está direto da rua ainda. Alan, tens informações para nos trazer, agora que são 18 horas e 52 minutos, está no ar ainda, faltam 10 minutos para terminar o programa, o Coletivo Conexões. Alan. Falando para a ASGAB, Associação Gaúcha de Apoio e Benefícios, Sindibancários Porto Alegre e os nossos parceiros como o Sintraeds, Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Sapiranga. Ainda não dá para sair na rua pegando a opinião das pessoas, né? Então a gente pede para que o pessoal coloque os comentários, deixe comentário aí, e que a gente vai também pegar um pouco da impressão, as redes sociais. Há pouco o Márcio falava, um dos melhores programas que nós já conseguimos produzir até agora. Parabéns, gurizada. Tem uma série de repercussões nas redes aí muito legais. Eu queria aproveitar que nós estamos às 18h53 e tentar repercutir o que vai acontecer logo em seguida, agora, às 19 horas, e com a abertura da Inês. Né, Larissa? O que vai rolar daqui a pouquinho? Bom, aqui na região do Pampa, né, da região da Costa Doce, vai rolar hoje a primeira Conferência Popular da Comunidade Escolar em Luta. O que esse movimento representa? Representa que nós temos, né, uma organização social dos movimentos sociais
Principalmente queria saudar aqui os companheiros do Unipelotas, que é um movimento, né, de unificar, né, professores, estudantes, pais, mães, familiares e comunidade escolar para debater, né, os temas importantes para a educação, né? Lembrando que é uma conferência, né, organizada pelos movimentos sociais, né, e hoje, na mesa de abertura, nós vamos ter nossa querida, saudosa Inês Soria, que está aqui conosco hoje, trazendo, né, um tema tão importante para nós, e vai falar um pouco sobre os impactos, né, da reabertura das escolas em período de insegurança sanitária. Né? É bem importante destacar aqui, né, que Pelotas, né, está realizando as primeiras conferências populares do estado do Rio Grande do Sul, vai começar logo em breve, às 19 horas, hoje, amanhã e depois da manhã, nós vamos contar aí com importantes debates no âmbito, né, da segurança sanitária em crise. Né? Então... Larissa, eu queria aproveitar ainda e chamar as pessoas para participarem da conferência, porque além das atividades que vão estar disponíveis nas redes sociais, né, através, né, de várias páginas que são parceiras para levar a transmissão da conferência, nós vamos ter na sexta-feira a oportunidade de diálogo interno entre as pessoas que vão participar. Então, a organização, ao final, lá na sexta-feira, depois de conseguir, através dos painéis, refletir sobre a situação deste impacto da pandemia na educação, na sexta-feira, esses agentes, essas pessoas vão poder dialogar entre si e armar, né, estratégias, construir planejamentos, planos para a superação desse momento também. Então é importante que a formação desses resultados que a conferência vai trazer, não só aqui para Pelotas, né, porque tem um núcleo organizado, mas para a dimensão maior, né, que pode vir a acontecer na organização desses espaços no estado todo. Nós queremos colocar na nossa programação à disposição disso, para que a gente possa, inclusive, provocar essa discussão. Há muito tempo nós estamos pautando o impacto da pandemia nas escolas e na educação, há muito tempo nós estamos informando sobre o impacto das decisões dos gestores nas escolas, na vida das comunidades escolares, e o impacto disso no conjunto da sociedade, com o aumento do fluxo, com o aumento da contaminação pelo vírus. Eu não peguei os dados, Inês, agora do último período, mas geralmente nas terças-feiras à tarde, começa a consolidar aqueles dados que os municípios repassam. E é a partir de agora, hoje, terça-noite e amanhã, que nós vamos conhecer os dados de contaminação. E esses são os importantes nesse momento. Nós estamos com a contaminação livre, leve, solta. Ela segue tranquila, contaminando a população. O índice de a população do Rio Grande do Sul contaminada hoje está em torno de 1.181.000 pessoas. Para, né, os 16 milhões de habitantes do Rio Grande do Sul, nós ainda temos muito a caminhar. Então, é risco e é perigo. Deixo com vocês no estúdio e boa conferência daqui a pouquinho, às 19 horas. Valeu, Alan, que está aí na rua trazendo informações para nós. Então, vamos fazer a rodada do tchau. Já são 18 horas e 57 minutos. O pessoal está dizendo que hoje o programa foi de alta qualidade, muitos comentários aqui na nossa live. Quero agradecer o Janquiel Papini, que está conosco, a Márcia Marques, a Mara, o Ismael Bueira, Francisca de Jesus, Ana Tavares, todos estão mandando salve aí para o nosso programa. Conexões Coletivo no ar. Obrigada, Larissa, Luiz, ao Márcio e ao Alan, que estiveram conosco também. Estamos, então, nos preparando, né, para trazer esses conteúdos de qualidade, diariamente às 18 horas, aqui na página do Jornal Coletivo, para sempre discutirmos aí com a nossa comunidade, né, com a nossa população aqui do Rio Grande do Sul, as melhores repercussões dos temas que são do nosso interesse, que impactam nas nossas vidas, e estamos aqui dedicando esse tempinho
para fazer esse debate com as pessoas e trazer informação de qualidade. Agradeço a parceria de vocês nessa bancada, o convite sempre muito generoso, né, da produção do Jornal Coletivo, e nós, contem sempre conosco, né, para fazer essas discussões de alto nível que nós estamos sempre à disposição. Gostei do alto nível. Obrigado a Larissa, a Inês, ao Márcio, ao Alan, ao Luiz Fernando, que está na produção, né? Sem ele, a gente não tinha colocado esse programa no ar. E dizer que é isso, né? Vamos para a discussão da educação, que é importante. O governo federal e o governo estadual não apresentou uma proposta pedagógica para tempos de pandemia, ainda não apresentou, né? Depois de 1 ano e 3 meses de pandemia. E a gente tem que discutir, tem que mobilizar e tem que retomar o que era a escola, né? Que era um espaço comunitário, um espaço do bairro, um espaço importante da vida das pessoas, né? Então a gente tem que retomar isso. É isso que eu queria deixar no final. Um abraço. Perfeito, então. Lembrando que o Conexões é uma produção do jornal O Coletivo, em conexão, né, com a produção de comunicação e informação de alto nível. Um abraço a todos e até sexta-feira. Boa conferência para todos nós.